esposa. Quanto vale isso, né? Como é que você coloca valor nisso? É difícil. É verdade. Muito bem. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui a aula de empreendedorismo. Hoje, a gente vai falar sobre alguns aspectos bem interessantes, né? A gente vai falar um pouco sobre crowdfunding, a gente vai falar sobre opções de valores, opções de recursos aí que são mais, como é que eu posso dizer? Opções de recurso alternativos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a subvenção econômica, ou subvenções econômicas, beleza? Muito bem. Antes da gente começar esse papo, eu vou falar um pouquinho para vocês. Estou gravando aqui a. Desculpa, até esqueci de avisar, estou gravando a aula, tá? Desculpa, Renata, não consegui entender. Você não quer falar a sua dúvida? Temos que corrigir o plano de negócio e entregá-lo no dia da apresentação ou enviamos antes? O plano de negócio de vocês não tem que corrigir. Só se vocês quiserem, mas em princípio não tem que corrigir, não. Tá cortando um pouco. Acho que não vai dar para ouvir você não, Renata, provavelmente. Mas eu entendi a sua pergunta aqui e assim, não precisa corrigir o plano de negócio. Você já ganharam uma certa nota, né? E se vocês quiserem corrigir para vocês mesmos, para vocês guardarem, é muito interessante sempre, tá? A avaliação, só para deixar claro, né? A avaliação vai ser o seguinte: a próxima avaliação de vocês vai ser a apresentação da empresa, uma apresentação de pitch, né? Ou seja, eu vou avaliar vocês tanto pelo slide que vocês vão montar, quanto pela fala mesmo, né? Vai ser uma apresentação de pitch. E essa é a terceira avaliação de vocês. E a quarta avaliação vai ser uma prova escrita sobre todo o conteúdo que eu dei até agora. Então, assim, se quem precisar da quarta avaliação, né? Ela vai ser uma prova teórica mesmo sobre aspectos que foram discutidos aqui no começo ao final da aula, tá? Questões dissertativas, claro, né? Muito bem. Bom, continuando aqui, pessoal, antes da gente entrar naqueles pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre sim, não precisa não. A gente vai entrar sobre a questão aqui do modelamento financeiro da empresa, tá? Na verdade, nem era um tópico para abordar hoje, mas eu acho que é interessante a gente introduzir junto com esses outros aqui, tá? O que seria um modelamento financeiro da empresa, pessoal? Eu notei que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, então eu trouxe aqui uma ferramenta, tá, para a gente discutir. E é fácil vocês encontrarem na internet também, tá? Isso aqui é uma planilha elaborada pelo pessoal do Inovativa, né, do Programa Inovativa, que era do antigo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, MDIC, né? E vocês conseguem achar na internet, bem fácil, tá? Então, vocês estão vendo minha... não projetei ainda a minha tela, né? Bom, pessoal, essa aqui é a planilha de modelamento, tá? Recomendado pelo pessoal do Inovativa, como uma forma de fazer um modelamento financeiro do negócio, tá? Então, percebam que a primeira parte do meu modelamento é um entendimento sobre o mercado, tá? E como é que eu vou montar aqui o meu modelamento do mercado? Eu vou começar lembrando que esse modelo aqui, essa planilha é em cima de um produto que é a escova de dente, tá? Então, como é que eu modelo o meu negócio em cima da fabricação de escova de dente? Eu vou primeiro entender o mercado. Então, assim,
quais são os dados iniciais necessários para estimar o tamanho do mercado. Então, eu começo lá com o número de habitantes no Brasil, né? 200 milhões. Eu tenho aqui o crescimento anual da população brasileira, em torno de 3% ao ano. E eu coloco aqui, inclusive, as fontes disso aqui que eu estou colocando, tá? Porque às vezes eu posso botar um número aqui de que, crescimento populacional é de 50% ao ano. E assim, a gente sabe que não é verdade esse número, né? Então, por isso que é importante colocar aqui a fonte. Quem que está dizendo que é 3% ao ano? O IBGE. Então faz sentido, tá? Tempo de uso de uma escova de dente, né? Aí eu posso colocar várias outras métricas aqui. Eu não preciso necessariamente colocar métrica de tempo. Eu posso colocar métricas de unidade, uma série de outras métricas aqui, tá? Mas no caso do uso da escova de dente, a métrica de tempo ela é adequada. Então, se usa uma escova de dente em média 3 meses, né? Eu vou colocar aqui uma porcentagem de adultos que têm dentes sensíveis, porque no caso no caso da minha escova, é uma escova especial, é uma escova para pessoas que têm dentes sensíveis, né? Então eu coloco aqui a porcentagem que seria do meu mercado, então é 12,5% desse total é o meu mercado possível, tá? E aqui o preço que eu quero praticar, né? O preço de venda da escova de dente para distribuidor, que eu estou pensando em praticar esse valor aqui, né? R$ 6, que eu vou vender a R$ 6. Ok. Porque eu fiz uma pesquisa de mercado e vi que esse é o preço médio. Então, aí eu tenho que fazer uma série de hipóteses ou teses para mim entender o meu mercado, tá? Então, aqui nesse campo, eu vou colocar, olha, uma certa quantidade de escovas a mais eu vou vender, porque o pessoal perde essas escovas por pessoa, então 10% das pessoas perdem escova ao longo do ano e compram uma escova a mais. A porcentagem de brasileiros que compram escovas de dente, então tudo bem, eu tenho 200 milhões de habitantes, mas nem todo mundo compra escova de dente. Eu estou estimando aqui que 90% compra escova de dente. Às vezes é interessante eu colocar a fonte desses dados aqui, tá? Quanto mais fonte você coloca, referências e tal, melhor, mais confiável está o seu estudo, ok? A inflação anual do preço das escovas de dente, ou seja, quanto que eu vou aumentar o preço da escova ao longo dos anos? Posso estimar aqui em torno de 5%, né? Ou mais ou menos, depende do mercado. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma estimativa em cima do mercado brasileiro atual, a gente poderia meter aqui 5%, 15%, que estaria bem normal, né? Porcentagem com dentes sensíveis que compra escovas especiais. Então, o meu mercado é em cima desses porcentagem aqui de adultos com dentes sensíveis, com a proporção de brasileiros que compram escova de dente, ainda com a proporção de pessoas que compram escovas de dente, que têm dentes sensíveis e que compram escovas especiais, que é 50% de todas as pessoas que compram, que têm dentes sensíveis. Ou seja, o meu mercado vai dar uns 6% do total, né? Uns 6% do total de população, que dá 12 milhões de pessoas, né? Uma coisa assim. Muito bem. Então, com esses dados aqui, básicos da minha tese inicial, eu consigo estimar o seguinte, olha que legal. Eu consigo gerar uma projeção aqui de 3 anos, que é o default, é o default da tabela. Eu consigo fazer uma estimativa de escovas de dentes existentes, né, 12 milhões, né, e escovas de dente, ou seja, as escovas de dentes compradas atualmente, e aqui são as escovas de dente compradas durante um ano, que é basicamente isso vezes 4, porque eu compro 4 escovas por ano, na média, né? Então, ao longo do ano, eu tenho aí uma projeção de venda de 49 milhões de escovas, tá? E isso eu estou supondo que eu estou dominando esse mercado. Às vezes eu posso até colocar uma terceira linha aqui dizendo que tem vários outros concorrentes que vendem escovas de dente para pessoas com dentes sensíveis, então eu coloco, eu posso estimar aqui que eu vou dominar em torno de 10% do mercado, ou 1% do mercado, ou 0,5% do mercado, ou 50% do mercado. Eu ainda posso colocar mais essa subdivisão ainda, para tornar a minha previsão mais realista, tá? Então aqui eu estou prevendo o seguinte, sim? O Excel ele tem uma ferramenta legal que
Acho que você já conhece, que pode até mesmo pegar essas informações da internet, de bolsa de valores, porcentagem e tudo mais, e fica aí uma Legal. porcentagem variada. Eu já trabalhei com isso daí, só que era com conversão com dólar, que eu pegava já diretamente da Bolsa de Valores lá, que ele Uhum. mostrava o valor, e ele ficava um valor variado. Aí a cada dia ele variava o valor lá. Sozinho, no automático, né? Automático, isso mesmo. Legal. Eu acho que é um tipo de coisa que valeria a pena fazer Sim, numa sim, planilha dessa, né? Que aí você sempre estaria com ela atualizada e tal. exatamente. Então, é um exemplo legal de como deixar melhor, né? A planilha. Então, assim, para alguns parâmetros aqui seria fundamental, né? Como crescimento populacional, inflação, tudo isso aqui seria interessante sempre estar atualizando, né? Aí, quando a gente fala de compra de mercadoria, no caso, de repente a gente compra aqui um nylon especial que é importado, né? Aí seria interessante, com certeza, você ter lá o campo do câmbio, né? Automaticamente atualizado por um site ou por alguma coisa assim, né? Com certeza. Bom, aqui, pessoal, eu consigo estimar. Desculpa. Aqui eu consigo estimar, pessoal, na verdade, aquilo que eu falei para vocês, que quanto que eu vou pegar do mercado, nessa planilha, eu vou jogar isso na planilha número 2, tá? Nessa planilha número 1, eu estou estimando só o tamanho do mercado. Não tô estimando o que eu vou conseguir, eu estou estimando o mercado global, tá? Ou melhor, o mercado que eu estou querendo atuar, por exemplo, o Brasil, né? Então, eu consigo descobrir aqui que o mercado de escovas de dente para pessoas que têm dentes sensíveis no Brasil, ele é em torno de 297 milhões de escova por ano, tá? Então, eu consigo estimar aqui o meu ano, né, atual, 297 milhões, e eu consigo estimar nos próximos 3 anos, que vai chegar, usando esse nível de inflação, né, vai chegar e o número de aumento de população vai chegar em 337 milhões em 2016. Tem um resumo aqui, né, tem um atalhozinho aqui. E aqui eu consigo enxergar como é que é essa evolução ao longo de trimestre a trimestre. Então, por exemplo, um bloco aqui de 2014, eu tenho aqui de janeiro a março, eu vou ter um consumo imediato de 3,11 milhões de escovas, e ao longo do ano, eu vou ter 12 milhões. E assim a cada trimestre, né? E aí eu tenho quando que do total ele é vendido. Então, no total de quase 300 milhões de escovas, 78 mil, quase 300 milhões de escovas, né? 78 milhões é vendido no primeiro trimestre, 79 no segundo, 79 no terceiro, 80 no quarto. Tá? Aqui tem a distribuição do mercado ao longo do ano. Tá? Então, a gente tem essa primeira aba aqui, que é importante, né? A gente modela o mercado aqui. Aqui, eu consigo modelar como vai ser a previsão de receita, tá? Então, eu vou colocar aqui primeiro, dado inicial, né? O valor de venda líquido, né? No caso aqui, acho que sem impostos ainda. Não, o valor de venda líquido de impostos. Vou dar E, pessoal, desculpa, realmente eu não lembro se era com imposto ou sem impostos aqui. Tá meio confuso, porque é valor de venda, tracinho líquido de impostos. Valor de venda líquido de impostos, tá meio confuso aqui. Eu realmente não lembro se era com impostos ou sem impostos aqui, tá? Pois dá para a gente pesquisar. Mas não faz muita diferença. Eu podia colocar um segundo campo aqui embaixo, aplicando os impostos, porque eu acho que tem um campo específico de impostos aqui. Mas, ok. Era só questão de incorporar aqui impostos, né? Então, assim, eu tenho o valor de venda, 4,50, que eu estou estimando, né, essa venda. Eu posso estimar essa venda, como a gente já discutiu na última aula, né? Eu posso estimar essa venda através de vários métodos. Eu posso observar o meu concorrente, eu posso fazer benchmarking, posso fazer uma análise em cima do faturamento ou do lucro que eu quero ter. Eu posso usar até a inteligência artificial, né? Eu posso usar um monte de ferramentas para isso, ou eu posso pegar
e simplesmente olhar o meu concorrente e ver, meu concorrente está vendendo a R$ 6 lá no mercado, eu vou vender também a R$ 6. Então, você consegue, muitas vezes, colocar o valor de venda aqui sem você ter todos os dados da sua produção, às vezes, quando você usa benchmarking. Então, nesse caso aqui, eu estou chutando um valor, e aí eu coloco aqui, né, as seguintes hipóteses, né? Número inicial de escovas vendidas no primeiro trimestre. Então, eu vou dizer que, olha, eu estou estimando que eu vou vender tantas escovas nesse primeiro trimestre, né? Eu vou colocar aqui o crescimento trimestral do número de escovas vendidas do meu negócio. Eu vou estimar que vou ter um crescimento aqui de 30% trimestralmente. Na realidade, normalmente a gente não coloca números tão otimistas, tá? Aumento de preço anual de venda ao distribuidor. Eu coloco aqui, né, um aumento aí de 10% ao ano, tá? Então, fiz essas primeiras hipóteses e com isso eu consigo determinar aqui, pessoal, as vendas, o número de unidades e o valor unitário e a receita trimestral. Então, eu consigo determinar, baseado nessa previsão de venda aqui, eu consigo estimar que no meu primeiro trimestre eu vou ter uma receita de 490 mil, no segundo trimestre 639, no terceiro 800 e tanto. Então eu consigo ter uma previsão de unidades vendidas e de receita trimestral baseado nas minhas previsões aqui de crescimento de preço e crescimento de domínio do mercado, tá? E aqui eu consigo, inclusive, baseado nesses valores que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui, um crescimento de 30% trimestralmente, né? Eu consigo, e 10% do valor aqui, né? Eu consigo saber qual que é a minha previsão de receita, né? No primeiro ano, 3 milhões, no segundo, 9 milhões, no terceiro, 30 milhões, e eu consigo colocar aqui a minha participação no mercado. Então, eu vou começar com 1% do mercado, baseado nessa previsão que eu coloquei, né? Baseado no mercado total que eu modelei aqui na aba número 1, tá? E aqui eu consigo dizer, olha, nessa estimativa aqui eu vou pegar 1% do mercado, a partir do segundo ano, prevendo esse nível de crescimento, eu vou estar abocanhando 2,9% do mercado, e a partir do terceiro ano, com essas previsões, eu vou estar abocanhando em torno de 9% do mercado, tá? Então, aqui a gente faz as previsões de receita da empresa. Aqui é o campo em que a gente consegue montar qual é o custo pré-operacional da empresa, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar uma série de coisas aqui, como registro de marca, registro de patente, livros, reconhecimento de firma, gastos com cartórios, sindicato patronal, e uma série de coisas que eu vou gastar uma vez só, normalmente, né? O mobiliário, a construção de um website, maquinário que eu vou comprar uma vez, o projeto da fábrica, a montagem do equipamento, o lote de fabricação de peças de produtos que eu vou doar, que eu vou dar em campanhas promocionais, o gasto com uma campanha de marketing de lançamento, participação em feiras iniciais, tá? Então, isso aqui é tudo o custo pré-operacional, ou seja, é um custo que normalmente eu considero como um custo fixo não, um custo único, ou seja, é um custo que eu vou ter uma vez só no começo da minha empresa, tá? Claro que ao longo do tempo da empresa, eu posso, depois de 1 ano, 2, eu querer expandir a fábrica, contratar mais pessoas, eu posso fazer comprar novas máquinas e fazer uma série de coisas que vai gerar meio que um outro custo pré-operacional, quase pré-operacional, digamos assim, ou pós-operacional, né? Mas, na nossa hipótese de modelamento, é interessante a gente prever um custo inicial fixo, ou melhor, um inicial único, né? Onde a gente parte daquilo, a gente tem que levantar aquele valor para começar o empreendimento, tá? E aí, o que mais está como custo operacional? Nesse caso, eu estou prevendo aqui pagar 3 meses de aluguel da planta, sem usar o fluxo de caixa. Então, eu tenho que deixar separado aqui 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano de aluguel, como um dinheiro que é pré-operacional, que eu tenho que juntar, independente do meu fluxo de caixa. Porque aqui se eu estou colocando isso aqui como custo pré-operacional, essa hipótese de custo pré-operacional, 3 meses de aluguel, eu estou entendendo que eu posso ficar 3 meses sem ter absolutamente nada de fluxo de caixa, tá? Ou, melhor, de receita operacional. Então, um certo tempo de aluguel,
o treinamento de pessoal de vendas, o salário de vendedores na época de treinamento, ou seja, um salário que não é um custo variável, porque eles não estão ganhando, e é um treinamento, é uma fase única, então é um custo pré-operacional. Projeto de adaptação da líquido de montagem, montagem de equipamentos, salário de empregados em treinamento, custo de importação do maquinário, né, receita, alfândega, etc. Tudo isso é pré-operacional. E aqui a gente tem o total, né? Então, eu sei já que para mim fabricar aquelas escovas e vender aquilo lá e conseguir essas receitas, né, eu tenho que ter 230 mil ali para mim começar a operar. E eu não estou falando aqui de custo, ou seja, se eu não produzir nada, ou melhor, produzindo ou não produzindo, eu vou gastar no mínimo 230 mil. Se eu produzir zero escova, ou se eu produzir 1 milhão de escova, eu vou ter exatos 230.500 de gasto pré-operacional. Ou seja, é um dinheiro que eu vou gastar de qualquer jeito, independente da produção, independente do número de produção, tá? Então, assim, aí beleza. Isso é o custo pré-operacional. Aí, aqui eu tenho até uma descrição aqui do que seria o custo de montagem da planta, tá? Que vai entrar aqui no caso, né? Como custo pré-operacional. Então, aqui nessa tese, eu estou colocando, ó, o custo da máquina de injeção, o molde com 8 cavidades, não sei o quê, os equipamentos em geral que foram cotados aqui no Alibaba. É interessante que o valor aqui está em dólares, mas não bate com o custo de maquinário. Inclusive tem até aqui uma observação, né? Tipo, ó, ver embaixo. Aí ele está dizendo aqui que é 100 mil reais. Só que 100 mil reais não cobre isso que está aqui em dólares, né? Na verdade, muito mais. Mas beleza. Na realidade, o custo pré-operacional ele é muito maior do que esses 230 mil. Porque a previsão aqui de maquinário, né, são... Nossa, tudo isso, essa máquina? Credo. Acho que tá errado isso aqui. Acho que não é tão caro, não. Bom, mas assim, eu tenho aqui quase 1 milhão de reais em máquinas, né? Então aqui, esse valor não é 100 mil, né? Esse valor é tipo 1 milhão de reais. Então vejam lá que meu custo operacional já aumentou aqui, já considerou aqui 1 milhão de reais de maquinário, né, importado. Então esse é meu custo operacional, ou seja, se eu produzir zero escova, ou se eu produzir um certo número de escova, eu vou gastar no mínimo 1.130.000 reais, que é o custo pré-operacional, né? Claro, se eu produzir 1 milhão de escovas, eu vou ter o meu custo pré-operacional, mas um outro custo que chama o custo variável e mais um custo fixo, tá? Que a gente vai entender, que é chamada muitas vezes de despesa, né? Então, assim, o custo fixo que a gente fala, ele é o seguinte, ou despesa, né? Ele é o seguinte, ele é o aluguel mensal, ele é a utilidades corporativas na impressora, móveis, itens ali que são consumíveis, limpeza e segurança, gasto ali com relações públicas, pagar matérias, pagar artigos e coisas assim, e mais a minha folha de pagamento, que é em torno de 80 mil reais por mês. Esse aqui é o meu custo fixo, mais, né, mais aqui um auxílio jurídico, que eu gasto aí 5 mil reais por mês para manter um advogado, mais 1.000 reais de água por mês, e mais uma taxa aí de 10 mil por mês que eu gasto com agências de publicidade, né? Então, essa é a minha tese, né, de investimento de custos fixos, ou seja, eu produzindo zero escova, eu produzindo 1 milhão de escovas, eu vou gastar 113.500 reais por mês, independente do meu nível de produção, tá? E aí eu tenho os custos variáveis envolvidos no meu processo, tá? Os custos variáveis, pessoal, eles são basicamente o seguinte, eles são aquilo que eu gasto a mais para produzir uma escova ou 1 milhão de escova, tá? É todo aquele custo que muda conforme eu mudo de uma unidade para 2 unidades ou para 10 unidades de produto produzido, tá? Normalmente, os salários, a folha de pagamento, ele normalmente é tido como despesa fixa, né, o custo fixo, porque eu não fico contratando e despedindo funcionário de qualquer forma, né, como eu compro matéria-prima. Não é bom fazer isso, né? O ideal é você se programar para, por exemplo, um ano de operação e você contratar um número certo de funcionários
que aqueles funcionários nem vão ficar, nem necessariamente vão ficar à toa e nem necessariamente vão ficar sobrecarregados, né? Então, eles entram como um custo fixo, mas eles não são 100% fixos, de certa forma. Às vezes, a própria folha de pagamento, às vezes, ela entra como custo variável. Por exemplo, vamos supor que eu dimensionei essa folha para produzir 100 mil escovas por mês. Mas eu posso chegar num momento da fábrica em que eu estou produzindo, em que eu tenho muito mais encomendas e eu tenho que contratar 1, 2, 3 funcionários a mais por um período de prova de um mês, especificamente, para aumentar a minha produção. Nesses casos, a folha de pagamento, essa parte da folha de pagamento pode entrar como custo variável, tá? Isso pode variar de acordo com o modelamento financeiro da sua empresa. Então, o custo variável está aqui, ó. O nylon tal, o fio tal, o plástico PP, né? A eletricidade que é gasto para injetar, né? Isso tudo que é unitário, tá? O custo da embalagem por escova de dente, o custo de transporte estimado, um custo médio, tá? Estimado tudo isso aqui por escova. Então, aqui eu consigo chegar à conclusão que cada escova minha vai custar 44 centavos. Então, hoje eu sei que para mim começar a minha fábrica, eu preciso ter 1.130.000 na mão para mim estruturar, pagar treinamento, montar máquina, montar planta, né? Fazer uma campanha publicitária e tudo mais. Ixi. Ah, eu tô gravando, legal. Tava em dúvida aqui se eu tinha lembrado de gravar. Então, aí eu tenho que começar com 1.130.000. Depois, eu tenho que ter mensalmente, independente da produção, eu tenho que ter mensalmente R$113.500 para mim manter minha fábrica, independente da fabricação da produção. E agora, se eu produzir uma escova de dente, eu vou gastar aqueles dois valores mais 44 centavos. E se eu produzir 1 milhão de escovas, eu vou ter que ter 1.130.000 operacional, mais 113 por mês, e mais R$440.000 para bancar os meus custos variáveis. Tá? E aqui eu consigo modelar quanto que é o meu custo variável dessa forma. E aí, pessoal, a gente começa a ter a parte interessante, que são os demonstrativos, baseado em tudo isso aqui que a gente projetou, né? Eu consigo estimar o meu demonstrativos do resultado do exercício, ou seja, é a minha previsão de fluxo de caixa, tá? Ou seja, no ano 1, olha só o que vai acontecer. Isso aqui é gerado automaticamente, tá? No ano 1, olha o que vai acontecer. No ano 1, no primeiro trimestre, eu vou ter uma receita operacional de 490.000. Eu estou dizendo aqui que eu pago apenas 15% de impostos, então 15% em cima desse valor é 73.000. Então, a minha receita operacional líquida, depois dos impostos, é de 418.000. Legal. Dessa receita, eu vou tirar aqui uns 48.397 de custos variável, tá? Legal. E aí eu consigo estimar quanto que são os meus custos em cima do valor da receita. Então eu consigo dizer que, olha, hoje eu consigo saber que apenas 12% do valor da escova, 12% do valor de venda da escova é matéria-prima. O restante são outras coisas, mão de obra, galpão, transporte, outras coisas, né? Aí eu tenho o resultado operacional bruto, né? Que é normalmente baseado na receita operacional líquida depois dos impostos, menos os custos. Então, eu tenho aqui um resultado operacional bruto. Legal. E aí eu tenho mais outras que são, no caso, as despesas, né? Que são aqueles custos fixos, né? Que eu estou colocando aqui como 340.000, nesse caso, né? De despesa. Não sei, porque aqui está dizendo 113.000 de custo fixo. São 3 meses, né? Então, se eu tenho lá como despesa 113.000 por mês, né? Ao longo de um trimestre, eu tenho 3 vezes 113.000, que dá 340.000 de despesas
fixas ou custos fixos, né, ao longo do trimestre, ou seja, 340 mil. Ou seja, isso aqui, as minhas despesas fixas são 81% da minha receita, ou melhor, das minhas despesas, né? Então, o meu resultado, que a gente chama de EBITDA também, como eu já expliquei, né? O meu resultado operacional antes dos impostos sobre o lucro é de R$ 29.491.000. Ou seja, eu consegui lucrar ao longo de um trimestre apenas R$ 29.000. Aí vem o leão, que vai tirar a parte dele do imposto de renda, né? Supondo que fosse 15%, que não é, uma indústria não tem um imposto de renda tão barato assim, a menos que você tenha uma indústria que tenha aí subsídios, etc., mas normalmente o imposto é mais alto, você bota mais um imposto em cima desse lucro líquido. Então, você acaba tendo um lucro líquido depois de impostos, antes de distribuições de R$ 25.067 ao longo de 3 meses de trabalho. Tá? Isso aqui é o que sobra líquido de prolabore para os sócios, né? Porque aqui você já pagou água, luz, impostos, matéria-prima, transporte, marketing, treinamentos, você já pagou a folha de pagamento, você já bancou a folha de pagamento, né? Então, assim, isso aqui é o que sobra efetivamente. Aí diz aqui antes da distribuição, porque esse valor aí ele pode ser utilizado para pagar dívidas, ele pode ser utilizado para reinvestir na empresa, ou ele pode ser distribuído entre os sócios como prolabore, tá? Aí no trimestre seguinte a mesma coisa, né? Tem uma receita operacional, tem lá um imposto, tem um valor, e aqui a gente chega a uma produção mais alta, e aqui a gente consegue chegar num nível aqui de receita operacional antes de lucro de 140 mil. Tira o imposto, né? Trimestre seguinte, 119. No seguinte, 242. E no último, 400 mil. Ou seja, ao longo do primeiro ano, eu consegui lucrar efetivamente quase R$ 1 milhão. Uns 800 mil, aproximadamente. Quase 800 mil reais, em torno de 800 mil reais de lucro no primeiro ano. Tá? E assim no segundo e no terceiro. Tá? Então, isso é o DRE, Demonstrativo de Resultados do Exercício. E aí, a gente tem um outro negócio interessante, que é o fluxo de caixa. Né? O fluxo de caixa, ele mostra trimestre a trimestre, mas eu posso fazer isso anual, de ano a ano, ou eu posso fazer isso mensal, né? Mas o mais usual é trimestral. Então, reparem aqui, né? De fluxo de caixa. Então, eu começo aqui prevendo aqui meus trimestres, né? Aqui eu tenho o número de vendas, o número de unidades vendidas, eu tenho o valor unitário, então eu consigo a receita, né? Eu tenho aqui a receita bruta trimestre a trimestre. Eu tenho aqui o valor de custos operacionais, trimestre a trimestre. Eu tenho os custos pré-operacionais, que eles não entram mais aqui, como vocês veem, eles não estão indo, ele só está aqui como pré-operacional, tá? Mas eu tenho essas despesas que vão entrar mês a mês, e tenho os custos variáveis que estão aqui mês a mês, e vocês notem que o custo fixo, ele é fixo, literalmente é que ele não varia com o tempo, porque ele é fixo, né? A menos que você tenha que contratar mais pessoas, etc., como já expliquei. E aqui você vê o custo variável variando, porque ele é um custo associado à quantidade de energia elétrica que eu gasto a mais para produzir, ao número a mais de matéria-prima, há uma série de coisas a mais que eu coloco ali para mim aumentar a minha produção, tá? E aí o meu fluxo de caixa, né? Então, se eu tenho aqui um resultado positivo de 100 mil nesse primeiro trimestre, no segundo eu tenho um resultado positivo de 230 mil, eu posso colocar aqui eu tenho aqui um resultado aqui de 400 mil positivo, eu tenho aqui um resultado de 634 positivo, eu tenho um resultado aqui de 1 milhão e pouco positivo, ou seja, o que isso significa, pessoal? Significa, essencialmente, né, que eu tenho aqui na empresa isso aqui é o fluxo de caixa, ou seja, a variação de dinheiro dentro do caixa da empresa, e aqui é o resultado do caixa, ou caixa acumulado. Então, assim, o meu caixa, ele já começa com o custo pré-operacional negativo. Então, assim, eu começo o negócio já devendo 1.130.000 reais. Né? Eu já começo 1.130.000 no negativo. E aí, o primeiro mês eu tive lá um resultado positivo de 100 mil, legal. Digamos que eu não tirei nada desse dinheiro, de lucro, etc.
Então, quer dizer que eu já não estou mais devendo 1.130.000, eu estou devendo 1.020.000. No segundo trimestre, tive um resultado positivo de 200 e poucos mil reais, significa que eu estou devendo agora 790 mil reais. A mesma coisa no terceiro, e lá entre o terceiro e o quarto trimestre, notem que o resultado ele é maior do que eu estou devendo. Logo, eu passo no trimestre seguinte a ter um valor positivo de caixa acumulado. Ou seja, eu passo a ter lucro nesse ponto, né? Esse ponto aqui é o meu, de certa forma, o meu break-even, né? Ou seja, o momento em que eu passo a equilibrar as contas da empresa, do que foi gasto e o que foi ganho, tá? E aqui a gente gera dois gráficos que são muito legais, três gráficos, na verdade, que são muito legais. Que o primeiro é a receita bruta trimestral, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então a gente nota que lá depois de 3 anos a gente vai ter uma receita bruta trimestral acima de 10 milhões de reais por trimestre. A gente vai ter um lucro líquido lá no final do terceiro ano, a gente vai estar tendo um lucro líquido da ordem entre 6 e 7 milhões de reais. E esse aqui é o meu fluxo de caixa. Então, assim, receita em azul, custos e despesas em vermelho, e o fluxo de caixa é o resultado, né? Aqui a gente vê que o resultado ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Conforme vai passando mais tempo, a gente acaba sempre tendo um resultado cada vez mais positivo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é um modelamento financeiro bem bacaninha, bem legal, né? Uma planilha que vocês acham na internet aí, né? Planilha do Inovativa, o pessoal do Inovativa que fez. E aí a gente consegue estruturar bem o negócio com essa planilha, tá? Entenderam a lógica dos elementos, todos os pontos ali? Ficaram com alguma dúvida? Legal. Qual que é a dúvida, Manuel? É sim de estar com uma dúvida ou sim de não ter uma dúvida? De estar tranquilo? Ah, sim de não. Entendi. Legal. Não, beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, então. Gente, muito obrigado por assistirem e a gente vai se falando.